Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus se curar não for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Ele é Deus. Pois é, você viu aí um hino que de fato precisa ser praticado para os nossos dias. Deus é Deus, independente das circunstâncias. Mais do que nunca nós estamos vivendo essa realidade. Muitas expectativas. Hoje eu ouvi alguém lançar um desafio que eu nem sei se eu tenho por injusto para esse momento. Daquelas igrejas que tem aquelas pregações que nós não deixamos de questionar, dizendo então por que não opera um milagre? Mas não funciona assim. E o projeto de Deus continua estando acima de tudo e de todos. E nós precisamos confiar. A história é linear, Deus está no controle. No final da história, a vontade de Deus vai realmente sublimar-se, ela vai ser acima de todas as coisas. E nós precisamos manter nossa fé. Não estou falando de uma fé para dizer que o problema não vai nos alcançar, mas uma fé vinculada com a promessa eterna de Deus. Muitos cristãos perderam a vida e mantiveram a confiança nesse projeto eterno de Deus. E isso é o que importa. Cortando para que você então tenha aí a
A informação, esse estudo prioritariamente está voltado à Igreja de Deus no Brasil do Buriti Sereno, sendo todos vocês muito convidados. É uma oportunidade que nós vamos estudar a Bíblia, exatamente por não podermos estar juntos nessa noite de quinta-feira. E antes de nós abrirmos nossa Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12, eu quero te convidar a uma oração, buscando de Deus que tenhamos sabedoria para receber a palavra dele e aplicá-la em nossas vidas. Que a palavra do Senhor nos transforme. A palavra de Deus não é para encher o nosso conhecimento, o nosso intelecto somente, embora o faça, mas ela é essencialmente para que nós sejamos transformados pelos valores que Deus nos permite obter. Vamos orar. Glorioso Pai, pedimos Tua graça neste início de noite, permitindo que a Tua palavra faça diferença em nossas vidas. E que aquilo que Tu tens dito, que Teu Filho disse há quase 2000 anos, possa ter um impacto profundo em nós e nos transformar. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Aleluia. Pois bem, você que quiser de algum modo participar, use aí a live, use a mensagem do Facebook, e eu vou procurar aqui ter atenção ao que você venha a escrever, tá bom? Já recebemos aqui muitas pessoas, que coisa boa. O irmão Otiniel com certeza já compartilhou o link, ou mais alguém, e eu quero te desejar um bom estudo aqui conosco, nos acompanhando, tá bom? Só para verificar, no WhatsApp está aí, o link está aí, e quem quiser então vai poder participar, tá certo? Pois bem, eu quero te convidar à Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 12, e aqui acessando a Bíblia, o texto diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que se sustentam, ou melhor, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pois bem, você viu aí, nós fomos até o verso 17, Apocalipse 2, 17, uma mensagem tremenda para nossos dias, uma mensagem que nos desafia. E aí eu quero iniciar te lembrando que as cartas ditadas por Jesus Cristo, registradas pelo apóstolo João, que estão no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, dizem respeito a igrejas históricas, igrejas daqueles dias que realmente estavam ali, e essas cartas com certeza foram lidas naquelas igrejas. Elas eram advertências e palavras de ânimo aos que ali ouviam, com certeza. Mas elas também identificavam períodos na história da igreja, desde os dias de Cristo até hoje.
além de que também refletem características das igrejas ou de algumas igrejas em todo o tempo. Então o que nós temos que diferenciar é que cada época tem a sua característica, mas dentro daquelas épocas você tinha igrejas com diversas características, se acentuando, claro, a característica da época. Então hoje nós temos igrejas que são como a igreja de Pérgamo, com certeza. Essa carta é válida para os dias de hoje? Com certeza. Apesar dela, da perspectiva das características da história, dizer respeito ao período que vai desde a conversão de Constantino, em 313 depois de Cristo, até próximo do ano 590 depois de Cristo, né? Final do século VI. As características que nós vamos ver aqui em relação à igreja tem a ver com esse período. Por isso Pérgamo é chamado de a igreja mundana. Por que a igreja mundana? Porque é a época em que a igreja fez compromissos com o Estado. Após a conversão do imperador Constantino, a igreja passou a se envolver com o Estado. O imperador sentiu a necessidade do apoio da igreja e ele se fez cristão. Uma discussão que não vai levar a lugar nenhum é: Constantino se converteu de verdade ou Constantino não se converteu, se convenceu, aderiu ao cristianismo por uma conveniência política? Há uma forte possibilidade dele ter meramente aderido ao cristianismo por uma conveniência política para o momento. O fato é que a igreja deixou de ser pura naquele tempo. Ela, na verdade, se envolveu tanto com o poder que a partir dali nunca mais foi a mesma igreja. Satanás, que não tinha conseguido destruir a igreja através das perseguições, descobriu uma nova arma. Ele corrompeu a igreja com a popularidade. Trouxe para dentro da igreja as práticas pagãs. Como é que essas práticas pagãs foram introduzidas na igreja? Com a conversão de Constantino, toda a nobreza do Império Romano foi instada, foi levada a vir para o cristianismo. Mas vieram sem crer, vieram por uma mera conveniência política e trouxeram os seus deuses, trouxeram as suas práticas. E aí começaram a dar nomes bonitos para seus deuses. Que nomes? Nomes de pessoas reconhecidas no seio cristão. Aí começaram a criar os santos, né? Algumas das práticas que hoje ainda existem, principalmente no catolicismo, vieram dessa mundanização da igreja. E a cidade de Pérgamo? A cidade de Pérgamo, eu preparei aqui, eu quero te mostrar algumas coisas fazer uma viagem com você lá à cidade de Pérgamo. Então, se você estiver acompanhando, e quero crer que está, veja aí essas fotos. São ruínas de Pérgamo, hoje chamada Bérgamo, mas essas ruínas ainda estão lá. Veja que interessante. Eu não vou ter como te dar nomes, porque de fato o meu conhecimento também não é lá essas coisas. Mas são ruínas, aí é ruína de um dos templos de Pérgamo. Veja, uma cidade que já foi extremamente gloriosa, como você vai ver a seguir. Então, aí você tem uma noção do que é hoje essa cidade. Claro que aqui é a velha cidade, porque há uma nova cidade ao lado, que se chama hoje Bérgamo e fica na Turquia. O nome da cidade vem do termo pergaminho. Pérgamo era o centro administrativo regional do Império Romano. Então, para você ter noção, a cidade era de muita importância para o Império Romano. Ficava situada aí à beira do rio Caico, tinha uma fortaleza militar estratégico, era famosa por uma biblioteca de 200.000 volumes. Então a cidade era considerada um destacado centro intelectual. Ela também tinha um magnífico templo ao deus
Esculápio. Esse deus Esculápio, eu também quero te mostrar isso. Você já viu o símbolo do deus Esculápio? Está aqui uma imagem dele. Esse símbolo você conhece. Porque Esculápio era o deus conhecido como o deus da cura. A ele se atribuíam a cura aos doentes e também a ressurreição de mortos. Era como se fosse, isso levava Pérgamo a ser uma espécie de Aparecida de nossos dias. Não a Aparecida de Goiânia, a Aparecida lá de São Paulo, que é um centro religioso da fé católica, que a quem também é atribuída muitas curas, muitos milagres importantes. Esculápio, por ser o deus da cura, teve o seu símbolo representando a medicina. Então, quem verificar os símbolos da medicina vai encontrar esse símbolo aqui, ó, que na verdade é uma lembrança aí do deus Esculápio. Ela também era um local que tinha um imenso altar de mármore dedicado a Zeus. Um altar, uma imagem de 12 metros de altura, o que para aquele tempo era significativa. E provavelmente esse é o trono de Satanás que o verso 12 trata. Possivelmente diante desse altar, que cada cidadão era obrigado a proclamar anualmente: César é o Senhor, e oferecer incenso. A cidade era um centro do culto ao imperador na Ásia, ligado à lealdade cívica e ao patriotismo. Negar a participar desse culto ao imperador era considerado uma postura ímpia, era considerado uma subversão, algo que significava uma rejeição ao próprio Estado. Os cristãos que se negavam eram chamados de ateus e acusados de ódio contra a raça humana. E aí, só para a gente lembrar, a figura de vários deuses era muito normal naquele tempo. Então as pessoas entendiam isso como algo natural e se valiam dessas figuras para exaltar as suas lideranças. Um homem ser considerado Deus era algo aceitável para a cultura grega. Portanto, quando o imperador se proclamava Deus, ele só estava fazendo o que a população já esperava dele. Consequentemente, onde Deus não está, impera a imoralidade. Portanto, essa cidade era um lugar de extrema imoralidade, mais do que qualquer outra cidade de então. E imoralidade significava homossexualismo, significava adultério, um adultério em massa, algo assim extremamente aceitável, sexo vulgar e por aí vai. Pois bem, para essa cidade, observe como Jesus se apresenta aqui no verso 12. Para essa cidade ele se apresenta como: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, Jesus se apresenta à igreja mundana de Pérgamo como Cristo glorificado, que maneja a espada afiada de 2 gumes, que divide a igreja do mundo. Cristo aqui se apresenta como aquele que faz a separação correta. E você vai compreender ao curso do estudo, né, ao curso do que nós vamos estudar no texto bíblico, que havia uma necessidade muito grande dessa divisão, porque a igreja e o mundo estavam misturados. Então a espada era símbolo de justiça. Traz a figura aqui da espada como símbolo da justiça romana, que era uma figura bem conhecida para aquela igreja e para aqueles dias. Lá em Isaías, no capítulo 11, verso 4, a Bíblia fala: mas julgará com justiça os pobres
e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Já era um prenúncio disso que está acontecendo aqui, de que está sendo dito aqui à igreja de Pérgamo. E claro, isso vale para nós em nossos dias? Com certeza. Igrejas que estejam misturadas com o mundo vão responder por isso. Ou seja, aquelas pessoas que estão no mundo, apesar de frequentarem uma igreja, veja bem, Deus não vai pela aparência. Ele analisa, ele conhece o íntimo de cada pessoa. E não é o fato de estar na igreja que faz uma pessoa inocente diante de Deus. Porque alguns podem estar na igreja com aquele desejo de mundo, e aí de algum modo trazendo o mundo para dentro da igreja. Essa pessoa então vai ter um encontro com a justiça de Deus. Lá em Apocalipse 19, verso 15 é dito: da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nossa, que figura, né? Um Deus Todo-Poderoso que ira. Mas esse é o prenúncio, por quê? Porque o nosso Deus é justiça, e ele não pode com o pecado. Ele não convive com o pecado. É tanto que a proposta bíblica é que Jesus vem buscar uma igreja pura, ataviada, adornada, sem mancha, sem ruga, sem nenhum tipo de defeito. Pois é. Não é da forma como alguns pensam, que Deus aceita de qualquer jeito. Não, não é. Ele vem buscar uma igreja perfeita. E o verso 21 do capítulo 19 diz: e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. A justiça, o juízo de Deus que vai alcançar o homem. O contraste que Jesus faz aqui é com a justiça de Roma. O procônsul romano da região residia em Pérgamo, o homem que julgava. O símbolo de seu poder, de vida e de morte, era a espada. Mas o que Jesus está dizendo é: quem tem a verdadeira espada sou eu. Quem faz o verdadeiro julgamento sou eu. Só para te exemplificar. Naqueles dias, muitos cristãos foram condenados à morte. Foram julgados culpados pelo Império Romano, pelas leis e pelas autoridades romanas. Mas o verdadeiro julgamento, a verdadeira justiça é a de Jesus Cristo. É Ele quem realmente julga quem é culpado e quem é inocente. Portanto, muitos daqueles que o Império Romano julgou culpado, Jesus julgou inocente. E muitos, ou talvez a maioria dos que o Império Romano julgou bons cidadãos, não serviram para ser cidadãos dos céus. Foram julgados culpados. Quem realmente julga é Jesus Cristo. Isso deveria nos atormentar. Por quê? Nos nossos quartos, nos nossos momentos em secreto, também Deus está olhando. Deus está olhando o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos. Deus julga com verdade. Deus julga de um modo tremendo. E aí a gente não precisa estar preocupado que vamos conseguir enganar Deus, porque isso não vai acontecer. Não é verdade? Adiante no verso 13, nós temos declarada aí a situação da igreja. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus Cristo dá notícia de conhecer. E ele fala que conhece 3 coisas em relação a essa igreja: o mundo em que ela estava, a sua fé e a sua perseverança. Nós podemos dizer que essas mesmas observações se aplicaram a esse período que vai de 313 a 590 depois de Cristo, como em relação às igrejas que hoje puxam para si, vivem essas características.
Então Jesus está olhando e conhece a situação em torno de nós, o mundo em que nós estamos, a nossa fé e a nossa perseverança. O mundo, claro, é o mundo pagão, um mundo que não aceita Deus, que expulsa Deus, um mundo que prefere viver sem Deus. E essa é a realidade do mundo. Você queira ou não, essa é a realidade da maioria das pessoas que estão em torno de você. Só para exemplificar, a gente tem uma situação que alguém chama de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É aquela pessoa que vive como se não tivesse um Deus. E quem é que entra nessa qualidade aqui de ateus praticantes, né? Com esse ateísmo prático? Todas as pessoas que, mesmo dizendo que creem em Deus, que têm fé em Deus, vivem conforme a sua vontade, como se Deus não existisse. Todos esses, na prática de suas vidas, são ateus, são pagãos, têm expulsado Deus de suas vidas. Ah, mas eu creio em Deus. Pois é, você tem se submetido à vontade de Deus no dia a dia? Você conhece o Deus da Bíblia ou você criou um Deus para você? Se você criou um Deus para você que não é o Deus da Bíblia, então provavelmente você está servindo a um Deus errado, com características erradas, incorretas. Você pode estar sim nesse mundo pagão. Por isso, Jesus diz àquela igreja: eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Pois bem, para alguns, os rituais que a sociedade exigia da igreja de Pérgamo e exige de nós, parecem meramente uma promessa de lealdade política, uma formalidade que os cristãos poderiam fazer de boa consciência, porque essa era a ideia pregada para os cristãos de Pérgamo, para a igreja de Pérgamo. Não tem problema não, isso não dá nada, não. Você fazer isso é só uma atividade social, é só uma atividade cívica, não tem nenhum problema. Mas para outros, dar o título de Senhor a qualquer um, a não ser a Deus ou a Jesus, seria uma blasfema e uma apostasia. Essa era a natureza do conflito que os cristãos de Éfeso viviam. A cidade queria que eles adorassem ou reconhecessem César como Senhor, e os cristãos verdadeiros, os genuínos, diziam: não, César não é o Senhor é Cristo. Eu talvez deva aqui relembrar você a questão do senhorio, porque para nós hoje a gente chama de Senhor todo mundo, né? Você conversa com alguém, é uma pessoa de mais idade, ou você quer dedicar a ela algum respeito, você chama ela de Senhor, né? E o que é devido até, é de bom tom. As pessoas educadas fazem isso, chamam outros de Senhor, reconhecendo as funções, os títulos, a idade, né? Coisas assim. Pois bem, então na nossa realidade a palavra ela é bastante tornada bastante comum, mas para aquele tempo, os tempos bíblicos, e também para esse tempo aqui da igreja de Pérgamo, um senhor era alguém que possuía escravos e propriedades. Mas um senhor acima desse que possuía escravos e propriedades eram as autoridades romanas, os governadores, os tribunos romanos, que além de possuir escravos e autoridade, podiam inclusive destituir outros senhores. E acima de todos no Império Romano tinha o grande senhor, que era César, que podia destituir reis, destituir outros senhores magníficos. Mas sobre ele, a igreja reconhece um outro Senhor, que é Jesus Cristo, que é Senhor dos senhores. Então, se é para exaltar o principal Senhor, não é César, é Jesus Cristo. E a igreja dizia: Cristo é o Senhor. Os cristãos deviam, ao invés, suportar o martírio alegremente, como Antipas aparentemente o fez. A menção que o texto tem aqui de Antipas, e conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, testemunha aqui da raiz
mártir, martírion, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, aqui é uma referência positiva ao martírio de Antipas. O livro de Apocalipse manteve este último aspecto da importância desse martírio, né? Os ídolos, altares, santuários e templos de Pérgamo, bem como seu paganismo excessivo, eram instrumentos de Satanás. A glória terrena de qualquer cidade acaba sendo instrumento de Satanás. Nós temos no Brasil belíssimas cidades, e se nós não tivermos cuidado, elas de fato viram meramente instrumentos de Satanás, inclusive em nossos corações. O símbolo, como eu já mostrei, o símbolo do deus Asclépio ou Esculápio, deus da cura, era uma serpente, e essa serpente, claro, associada a Satanás, né? Nós vamos encontrar a serpente lá no Éden. A serpente, vamos encontrá-la também em Apocalipse 12, 9, tudo como símbolos de Satanás. A serpente está no símbolo da medicina até hoje. E agora, pastor, como é que a gente fica com essa situação? Deixa eu ver aqui as menções que temos. Aleluias. O irmão Vicente de Santa Bárbara, Vicente da Renata, me lembro sim. Um grande abraço, irmão Vicente. Está aqui o bispo Jonismar, que bênção. A irmã Isa, e alguns da igreja, como a Jéssica. Pastor, as igrejas de hoje se enquadram em qual dessas 7 igrejas? A maior parte, a classificação mais presente em relação às igrejas de hoje, Jéssica, estão na igreja de Laodiceia. Mas nós podemos ter sim igrejas que se enquadrem na condição de Pérgamo. Mas a característica marcante das igrejas de hoje é a igreja de Laodiceia, né? Aleluias. Deixa eu ver se temos aqui alguma outra indagação. Muita gente boa. Meus irmãos da IDB do Buriti Sereno, que bênção nós temos essa oportunidade juntos, né? Que bênção. Aleluias. Meu nobre bispo. Meu irmão Eduardo agora me chama de meu nobre bispo. Aleluias. O George, pastor, as igrejas de hoje se enquadram em qual das 7 igrejas? Respondi. A pergunta da Jéssica. Se enquadra na 7ª igreja. Aleluias. Pois bem, mandem aí suas perguntas, eu vou respondendo aí à medida que a minha capacidade for permitindo. Eu ia mostrar a vocês, eu queria mostrar de novo o símbolo da medicina, para que você tenha essa lembrança. Tá aí, tá vendo aí? Esse é o símbolo da medicina, que ainda é usado hoje. Não é Eduardo Barros não, o pastor Eduardo Barreto. O George está me chamando a atenção para o pastor Eduardo Barreto. Ô pastor, que bom o senhor estar conosco. E de fato eu estava me confundindo aqui com o irmão Eduardo Barros da minha igreja, mas mudou o sobrenome, viu? Que bênção. E o senhor tem me cumprimentado e eu tenho achado que é Eduardo Barros já algumas vezes. Um abraço, viu? Muito obrigado por estarmos juntos. Agora olha o testemunho que Jesus dá em relação a essa igreja, que é um testemunho tremendo. Falando especialmente aqui de um dos seus membros, que era o Antipas, né? Ele diz que o seu testemunho era fiel e também a sua perseverança era digna de nota. Mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Permanecer fiel ao nome de Jesus significa viver à altura da responsabilidade dessa nova identidade, resistindo à sedução deste mundo pagão. Toda a filosofia de um mundo sem Deus tenta ofuscar os cristãos e nos desafia então a uma fé perseverante, porque a proposta de Satanás é de algum modo nos desanimar, é de algum modo nos desviar o olhar. E ele tem um monte de investidas. Ele ora persegue, ora ele se alia a nós para nos exaltar, para levar o mundo a reconhecer e nos de algum modo nos honrar. Ora ele nos tenta seduzir com o mundo e a glória do mundo, as coisas do mundo. E a gente precisa estar atento. Nessa igreja esse aspecto é bem presente. Eles haviam recusado negar a fé em Cristo. Houve uma pressão oficial e aqui houve a resistência. Essa é a conotação do uso da palavra perseverança. Perseverar é diante de uma situação que há impedimento natural a isso. A palavra perseverar aqui implica em estar sofrendo algum tipo de oposição. Então aquela igreja estava diante de perseguição. E a ponto de Antipas ser morto. Apesar de nenhuma certeza sobre Antipas, diz a tradição que ele foi assado até a morte dentro de um touro de bronze durante o reinado de Domiciano. Isso teria acontecido entre os anos 81 e 96, época em que essa carta teria sido escrita. Veja a maldade, a crueldade dessa morte. Pega a pessoa, coloca dentro de um touro de bronze e coloca fogo. E ela vai sendo assada ali. A gente usa esse método para fazer outras coisas hoje. Permanecer firme diante da perseguição. O desafio é esse. E aí, uma coisa muito interessante. O texto bíblico fala de Jesus conhecendo. A pergunta que a gente pode fazer é: qual é mais importante? Você conhecer a Cristo ou como Cristo te conhece? Como Cristo te conhece? Eu sei que é muito importante você conhecer a Cristo, mas como Cristo nos conhece é essencial. Cristo te conhece como um crente verdadeiro ou Cristo te conhece como um crente fubá, um crente marca barbante, um crentinho? Uma pessoa que diz que é crente, mas na verdade não é. Como Cristo te conhece? Olha que desafio a gente tem aí, ó. Como Cristo conhece essa igreja tem aspectos muito interessantes, concorda? Então você tem que tomar cuidado para que Cristo não te conheça como alguém recalcitrante, inconstante, inseguro, infiel, complacente com o pecado. É melhor que Cristo te conheça como santo, como constante, como seguro, como fiel, como aquele que decidiu crer e mantém essa decisão. A gente crê por decisão também, viu? Porque vem um monte de ideias diferentes assediando o nosso intelecto, assediando o nosso coração. E aí cumpre a nós dizer: não, meu coração pertence a Cristo. Eu decidi crer na palavra do Senhor. E pronto. Você tem que tomar decisões assim. Que preço nos propomos a pagar para ser conhecidos como fiel testemunha de Cristo? A história registra vários outros mártires de Pérgamo, como Carpo, Papilo e um moço por nome Agatonice. Com certeza muitos outros. Que bom que a igreja de Pérgamo tem bons exemplos para nós. O problema é que a igreja de Pérgamo também tem pontos fracos. Está lá nos versos 14 e 15. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam
a doutrina dos nicolaítas. Pois bem, então você tem duas figuras, e duas figuras que são complicadas. Os estudiosos não conseguem identificar com precisão quem eram os seguidores de Balaão ou quem eram os nicolaítas. Alguns até entendem que são dois nomes para o mesmo tipo de filosofia, mesmo tipo de cultura. De outros escritos primitivos da igreja, parece que eles eram um grupo que insistia na coexistência fácil e no compromisso com o mundo pagão, a mistura. Eles teriam permitido comer carne sacrificada aos ídolos e a participação no culto a César. Eles teriam relaxado com os padrões morais cristãos para colocá-los mais de acordo com aqueles da cultura ao redor. Há autores que entendem que a questão do nicolaísmo está muito mais voltada para essa questão da mistura a título de dever cívico, a título de convivência social, enquanto Balaão tem uma identidade no texto bíblico que foi aquele conselho que ele deu, que é chamado de doutrina de Balaão: misturar o povo de Israel, os homens de Israel, com as mulheres moabitas, e também o inverso, de modo que essa mistura desagradaria a Deus e levaria Deus a abandonar o povo de Israel. Como a cidade de Pérgamo era de um nível moral baixíssimo, então uma das possibilidades é que na igreja houvesse permissão ou uma certa incidência de muitos adultérios, de muita prostituição, de problemas desse nível. Claro que isso não alcançava a todos, porque tem um grupo lá que era fiel, né? Até o verso 13 identificou esse grupo que perseverava. Mas havia os outros que, apesar de estarem na igreja, negociavam, aceitavam valores mundanos. E aí eles eram considerados por Jesus Cristo como seguidores da doutrina de Balaão, ou daqueles que aceitavam a doutrina dos nicolaítas. O conselho de Balaão está lá em Números, capítulo 31, verso 16. O texto diz: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. E lá em Números 25, nós temos também menções a esse conselho. O povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então veja que a doutrina de Balaão, assim como a doutrina dos nicolaítas, estão vinculadas com um envolvimento com o mundo. Isso tem a ver com alguma igreja de nossos dias? Isso nos ameaça de perto? Com certeza, na medida em que nós queiramos admitir conceitos, imagens, algumas coisas que tenham a ver com o que Satanás faz no mundo. Como o pastor Otiniel está falando, Satanás tem utilizado o engano e as heresias para distanciar as pessoas do verdadeiro evangelho. E isso está acontecendo em nossos dias. Isto é uma prática presente em nossos dias. E nós precisamos vigiar muito para não sermos engolidos por esta prática. Vigiar muito. Sabe aquelas músicas com aquelas letras que na verdade colocam o homem no centro? Sabe aquelas razões de fazer ou de não fazer? Aquela coisa de falar: não, mas vamos colocar aqui na nossa igreja porque isso atrai as pessoas. Sabe o que é que deveria atrair as pessoas nas nossas igrejas? A nossa vida com Cristo, a palavra de Deus. Se a conversão não for a Cristo, não adianta. Faz sentido nenhum. Claro que nós não temos que ter um culto que seja bagunçado, que não seja aceitável racionalmente, no mínimo. Mas a figura central do nosso culto tem que ser Jesus Cristo. O nosso culto precisa valorizar a palavra de Deus. A música
precisa ser uma música de genuína adoração, com uma letra que condiga com os ensinos bíblicos. É verdade, no começo, evangelista Irani, Balaão foi temente a Deus. Mas o que Balaão fez? Deu conselhos através dos quais ele sabia que o povo de Israel ia ceder, ia cair. A prostituição, no contexto bíblico, ela não é só a prostituição física. No contexto bíblico, ela também pode ser espiritual. Quando um cristão, de algum modo, admite valorizar, enaltecer aquilo que não é Deus, ou aquele que não é Deus, ele está se prostituindo. É tanto que a Bíblia faz referência a esses infiéis chamando de adúlteros. Por quê? Deus tem ciúme de nós. E Deus não compartilha os seus servos com ninguém. E se alguém então admite colocar alguma coisa diante de Deus, ele é um adúltero. E os adúlteros não terão lugar no reino de Deus. Se envolver com alguma prioridade que não seja Deus é prostituição espiritual. É seguir a doutrina de Balaão. Assim como um outro problema que a gente tem é um desvio de propósitos. Apostasia. E muitos em Pérgamo eram conduzidos à apostasia por seguirem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Possivelmente as mesmas práticas e incentivos. E aí uma das ideias é que nós estamos falando de duas épocas distintas. Uma primeira relacionada à doutrina de Balaão e uma segunda relacionada à doutrina dos nicolaítas. Sendo épocas distintas ou sendo juntas com uma leve separação, as duas são inaceitáveis diante de Deus. Assim como na igreja de Pérgamo, na história, entre o ano 313 e 590 d.C., a igreja se uniu ao Estado, adotando outras prioridades que não o senhorio de Cristo. Houve o culto ao poder, houve a substituição da adoração em espírito e em verdade pelos grandes templos, pelas grandes ostentações. E aí surge um dos problemas da igreja até hoje, que é o clericalismo. E o que é o clericalismo? Esse conceito de que há algumas pessoas especiais na igreja, com as quais Deus trata de um modo especial, que têm um poder especial, que são diferentes. Isso é quase um gnosticismo, né? Porque o gnosticismo pregava que alguns eram iluminados. O clericalismo separa uma casta de pessoas. E aí a gente acaba vivendo o clericalismo quando lá no coração o crente diz assim: não, quem tem que fazer isso é o pastor. Não, é o pastor que deve aconselhar, é o pastor que deve interceder, é o pastor que deve orar. Mas espera aí, o que é o pastor? Mais um crente, mais um servo de Deus que tem uma função específica, mas que não retira o serviço cristão dos demais. Até porque na igreja todos precisam ser frutíferos. Não pode ser só o pastor ou só um corpo ali de pessoas glorificadas. Não existe isso. O clericalismo surgiu nesse período e nós precisamos expulsar o clericalismo de nosso meio. Amém? Ok? E se você tem aí alguma observação, coloca aí para eu poder compartilhar ou responder ou alimentar a dúvida, né? Bom, pois bem, pelos ataques dos falsos mestres, já nos dias de Paulo, a liderança da igreja decidiu. Decidiu o quê? Está lá em Atos, capítulo 15. E eu vou abrir esse texto para nós lermos juntos. Atos, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 13 e depois vamos para os versos 19 e 20. Então, aí na tela para você. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai a minhas palavras. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Esse é o mandamento para a igreja. Se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas. Deus não aceita relações sexuais ilícitas,
e da carne de animais sufocados e do sangue. Por isso sim, isso aqui é doutrina bíblica, viu? Não se come, não se deve comer carne de animais sufocados e não se deve comer o sangue, porque tem um ensino bíblico nesse sentido. Ah, mas isso era os antigos. Não, isso está valendo para hoje, é a palavra de Deus. Não tem uma situação em que isso tenha sido retirado para nós. Provavelmente a doutrina dos nicolaítas ensinava que não havia nada de errado em participar do culto ao imperador, já que a maioria dos romanos se envolvia muito mais por um dever cívico do que de fato por adoração. Ora, mas isso é prostituição espiritual. Um paralelo com os dias de hoje tem a ver com o sincretismo, com o materialismo, a irrelevância do cristianismo frente à ausência de uma oposição ao pecado e a grande proximidade com conceitos que são aceitos pelo mundo. Por exemplo, estilo de vida, atitudes dos chamados cristãos que em nada diferem dos não cristãos. E aí a gente está falando do nominalismo. E aí vocês, minhas filhas da Igreja de Deus no Brasil do Buriti Sereno, que às vezes veem eu chamar atenção ou fazer aquelas observações sobre uma prática e outra, sobre às vezes eu não faço, mas recomendo que outras mulheres da igreja, líderes da igreja façam, sobre roupas, sobre formas de se portar. Presta atenção, a Bíblia nos chama a um padrão diferente. Ah, mas então eu tenho que deixar o cabelão e andar com a roupona comprida, como algumas mulheres de algumas décadas atrás faziam? Talvez não seja tanto isso, mas você também não tem que parecer com uma mulher mundana, não. Pelo contrário, seu modelo não deveria ser. Porque fulana na televisão usa tal prática, você não deveria fazer. Por essa questão aqui, não corre o risco da prostituição espiritual, de ser uma adúltera espiritual. Tem que tomar cuidado com os nossos estilos de vida. Como em Pérgamo, a maioria de nós vive no império de Satanás e enfrenta grande pressão para enfraquecer-se na fé e na caminhada com Cristo, vivendo uma teologia diluída que tem buscado apenas uma religião do bem-estar. Uma religião do bem-estar não é uma religião centralizada na palavra de Deus. Buscar o bem-estar é colocar a carne no centro. E a Bíblia é clara em dizer: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Uma contribuição aqui do George: tem igrejas hoje que pregam que a doutrina de Balaão tem que ser feita, que a igreja tem que ser parecida com o mundo. Veja que na visão aqui de Jesus Cristo em relação à igreja de Pérgamo, isso não é verdade, né? Há uma negativa grave sobre esse assunto. E aqui, pastor Diogo Silva, não estou em dúvida sobre se é o pastor Diogo, mas o irmão Diogo está falando aqui. Obrigado, estudo muito rico, aleluia. Gente, se alguém quiser falar aí com a irmã Fabiana, ela entrou agora, viu? Pois bem, o livro do Apocalipse é intransigente ao condenar os compromissos com o mundo pagão. A Bíblia não aceita que nós façamos negociatas com o mundo. Então, Jesus Cristo, aqui, ele faz uma separação aguda. A igreja de Pérgamo precisava ser disciplinada. Aqui nós temos um paradoxo. Nós temos os que eram fiéis e nós temos os que permitiam um movimento. E na verdade os fiéis acabavam sendo ali engolidos também por esse movimento. Um comportamento não aceito por Cristo. O problema, queridos, é que um pingo de impureza torna uma água pura impura. Talvez você já tenha ouvido essa reflexão. Eu tenho muito medo de uma gota de veneno na minha laranjada, no meu copo de suco de laranja. Porque uma gota de veneno no seu copo de suco de laranja ou no meu copo transforma esse suco em veneno.
Ele pode até continuar com gosto de suco, continuar com a aparência de suco, mas aquela gota de veneno pode me matar. Esse é o problema de uma gota de veneno na nossa vida cristã, de veneno satânico na nossa vida cristã. Por isso nós temos que estar preocupados, porque Deus não aceita essa mistura. Nenhuma mistura é aceita. Então, a igreja estava em perigo por um movimento interno. Veja bem, o problema aqui não era externo, tá? O problema aqui era interno, apesar da igreja ter sofrido perseguição, mas quando Jesus fala aqui da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas, está falando de um problema interno. Tens em teu meio, essa é a questão. Problema dentro da igreja, situações que explodem de dentro para fora. Claro que não eram todos, mas havia uma certa tolerância de algo que Cristo não tolerava. Há algumas pessoas numa visão muito positiva, eu tenho certeza que jamais numa visão negativa, pensam em uma igreja tolerante, mas essa igreja tolerante não é aceita por Jesus Cristo. Jesus não aceita isso. E aí, olha como ele fala em relação a essa tolerância. Na tela para você, Apocalipse 2. Eu vou ler de novo o 15, mas a referência principal é o 16. Outrosim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas, para dizer então que estão dentro da igreja. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepender aqui é voltar atrás nessa tolerância. Arrependa-te. A igreja está em perigo porque esses hereges, os hereges da igreja, não enfrentam oposição, estão sendo aceitos. Enquanto muitos pregam a paz no seio da igreja, Jesus quer posicionamentos claros, em face do erro. Hoje eu vi alguém fazer uma manifestação interessante relacionada aí a cristãos que combatem doutrinas equivocadas, doutrinas de outras igrejas cristãs. E a pessoa então, do alto da sua sabedoria, postou que o nosso inimigo não está nas igrejas. Equivoca-se, olha aí, ó. O inimigo da igreja de Pérgamo está dentro da igreja, pregando coisas erradas dentro da igreja. E vem Jesus e diz: você tem que mudar essa situação. Arrepende-te. Lá em Mateus, no capítulo 18, há um texto importante para nós nesse momento. E eu quero ler ele com você, Mateus 18, a partir do verso 10. Me acompanhe. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Que palavra é essa, pastor? É a palavra de Jesus Cristo.
que diz que não é para admitir qualquer coisa no seio da igreja. Alguém que não quis reconhecer seu erro, que não aceitou conselhos, que não aceitou a admoestação da igreja, é para ser considerado gentil e publicano. Nós não temos na palavra de Deus uma recomendação a aceitar todas as coisas. Aí é possível que alguém se lembre daquela recomendação de Jesus: olha, não retires o joio, para não acontecer de você também retirar o trigo. Pois é, mas joio parece com trigo. Tanto parece que é difícil identificá-lo. Aqui não está falando de capim. Aqui não está falando de erva daninha. Erva daninha é facilmente identificada. E aí, esse sim deve ser retirado. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia não admite que nós sejamos condescendentes com o erro dentro da igreja. A Bíblia não admite que nós aceitemos doutrinas erradas dentro da igreja. Ah, não, mas é melhor estar aqui do que estar fora da igreja. Não é essa a lógica da Bíblia, viu? Não é essa a lógica bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como na verdade o estáis fazendo. Confronte com amor, com ternura, mas com firmeza. Hebreus 3,13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A igreja de Pérgamo, irmãos, assim como a igreja de hoje, como cada um de nós, é chamada a arrepender-se. Implica em mudar sua abordagem e tomar um posicionamento firme contra os falsos ensinos e os falsos mestres. Recusar-se a se posicionar constitui um pecado. Arrependimento, que é a exortação dada por Cristo aqui, sempre pressupõe a existência de um pecado. E esse pecado atrai um julgamento divino sobre quem está cometendo esse pecado. Quais são as consequências que são anunciadas no texto? Se não, virei a ti em breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então Jesus está advertindo que ele virá à igreja, uma advertência direta aqui ao anjo da igreja, e dizendo que com certeza julgará os omissos. De modo especial batalhará contra os falsos mestres e contra os seus adeptos. Um grande problema é que esses adeptos não são os que estão contaminando o seio da igreja. Eu preciso corrigir o que eu estou falando. Esses adeptos são os que estão contaminando o seio da igreja. Ou seja, são os que estão fazendo apostatar irmãos. Tirando queridos, tirando pessoas boas de entre a igreja. Melhor ser frio do que ser morno logo, é verdade. Ou você é crente ou você não é. Porque aquele que fica achando que é e não é, ele não vai ter Deus tratando com a vida dele nunca. É verdade, essa é a lógica. Nós temos esse risco hoje nas igrejas? Há algum herege agindo no seio da igreja hoje? Suas mensagens são fáceis de ser detectadas? Há muitos hereges, irmãos. Até para se cumprir a doutrina bíblica que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, que os homens maus e enganadores estariam enganando e sendo enganados, e isso numa progressão, indo de mal para pior. Há muitos hereges agindo na igreja hoje, ensinando doutrinas que não pertencem a Deus. Há muitas mensagens que parecem muito interessantes, mas são mensagens que levam as pessoas a se desviarem. Nem sempre o pastor e os reconhecidamente ortodoxos da igreja sabem o que acontece nas conversas em separado, que podem corromper mentes e corações.
É um maldizer, uma ideia permissiva, um conceito nicolaíta, e muitos incautos caem nessas armadilhas. Eu sei de reuniões em que os pastores não são bem-vindos. A igreja prefere fazê-las sem a presença do pastor, porque se o pastor estiver aqui, ele vai ser chato, ele vai ser um purgante, e nós não queremos a presença do pastor. Lamento, mas isso é realidade. Ovelhas sem pastor são presas fáceis. Os lobos se aproveitam de ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não se deixam pastorear tendem a estar longe do pastor e gostar de estar longe do pastor. E Deus não pode com isto. Deus não pode com o orgulhoso. É claro que uma pessoa assim não pode orar, por exemplo, o Pai Nosso também, mas eu estou querendo me referir aqui ao Salmo 23. O Senhor não é pastor dessas pessoas. Romanos 13:2 diz: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Tiago 4, verso 6 diz: todavia, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 diz: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por fim, no verso 17, nós temos a promessa. Verso 17 de Apocalipse, capítulo 2. Pondo aqui para você ler comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que coisa maravilhosa a perspectiva colocada aqui. A tradicional demonstração é o Espírito quem está falando. É o Espírito. Ouça o Espírito. Quem tem ouvidos, pratique o que recebeu de Deus. Se você não pratica o que você recebeu de Deus, então você não está ouvindo o Espírito. Este é o único meio de alguém se tornar um vencedor. E para os vencedores daqueles dias, e essa era uma figura que aquela cidade conhecia, eles recebiam a promessa de duas dádivas: o maná escondido e uma pedrinha branca. O texto aqui repete isso como duas dádivas divinas. O maná escondido, possivelmente uma alusão a uma comida celestial, uma comida espiritual, disponível aos vencedores. Escondido por ser disponível apenas a esses vencedores. Dito de outro modo, apenas aos santos. Os cristãos de Pérgamo deviam evitar a comida sacrificada aos ídolos para alcançar o maná celestial. Se eles aceitavam então a comida sacrificada aos ídolos, eles não poderiam alcançar o maná celestial. O contraponto é exatamente esse. Você está comendo de qualquer comida? Então você não vai comer da comida que Deus dá. É isso. Se você está resistindo àquela comida que não veio de Deus, então você vai receber a comida de Deus. No culto a Asclépio havia a concessão de uma pedra branca, com um novo nome escrito. Era escrito o nome dos iniciados naquele culto, que poderia ter vários significados, incluindo proteção, cura, honra, etc. Por isso Jesus vem e se contrapõe para dizer assim, Cristo é quem de fato premia o fiel, com uma pedra que de fato procede do verdadeiro e único Senhor, e com um novo nome, o nome daquele crente que é um santo, um vitorioso, um salvo em Cristo Jesus. Lá em Isaías 62, verso 2, diz: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo,
porque a boca do Senhor designará. Olha o novo nome aí. Profecia de Isaías 62:2. Isaías 65:13. 13, 14 e 15. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Melhor opção, ser servo do Senhor. Eis que os meus servos cantarão pela alegria de coração, mas vós chorareis pela tristeza de coração, e uivareis pela angústia de espírito, e deixareis o vosso nome para maldição aos meus escolhidos. E vos matará o Senhor Deus, mas a seus servos chamará por outro nome. Capítulo 65 de Isaías, versos 13 a 15. Então o nome na pedra branca testificará que o Senhor te conhece, que você foi aceito pelo culto de qualidade que você prestava ao Senhor, em que então você gozará de um relacionamento íntimo e especial com Ele, com Jesus Cristo. Com essas palavras a gente encerra dizendo: compensa a fidelidade. Pois bem, muito importante que você possa compartilhar esse vídeo. Se quiser, ele está aí à sua disposição no Facebook. Você pode revê-lo, pode marcá-lo para rever também em outras oportunidades. Muito obrigado a todos que estão conosco, e eu sei que parte significativa da igreja do Buriti Sereno está conosco. Que bênção! Se você tem mais alguma pergunta, alguma participação, coloca aí, tá bom? Igreja de Deus de Piracanjuba, um abraço, meu irmão Joaquim Eduardo, irmão Ereslane, que bênção. A irmã Fabiana, bem-vinda. Alguém notou? Eu notei, não é? Pelo que me parece, as propostas, as perguntas foram respondidas, não é assim? Um abraço, viu, meus irmãos? Irmão Adeirton, que bom, aleluias. Pois bem, queridos, então compartilha, tá bom? E firmeza, acompanha os grupos da igreja e você vai ter aí, nós vamos ter algumas novidades esta semana. Fique atento, tá? Para você participar dessas novidades. Eu ia mostrar uma coisa para você que eu me esqueci. Deixa eu mostrar agora de um modo rápido. Deixa eu te falar aqui sobre a questão geográfica da cidade das igrejas da Ásia. Veja esse mapa aí. Aqui você tem de vermelho a Europa. Lá de amarelo aqui em cima você tem, sob a forma de uma bota, a Roma, né? A Itália. Aqui você tem de verde a Ásia, um pouco acima do Mar Mediterrâneo. Se você olhar aqui à direita do Mar Mediterrâneo, vai ver aqui a marca de Jerusalém. E abaixo do Mar Mediterrâneo você tem aí o Egito, tá vendo? A igreja, as igrejas da Ásia estavam aqui, ó, abaixo da Europa, nesse lado aqui, à direita do Mar Egeu. Vou colocar um outro mapa para você poder visualizar melhor as 7 igrejas. Olha que interessante, as cartas foram escritas como que numa sequência. João está aqui em Pátimos quando ele recebe a mensagem, aqui a letrinha A, imagino que você esteja vendo Pátimos aí de amarelo. E aí a primeira carta é para a igreja de Éfeso, a segunda para a igreja de Esmirna, que nós vimos na semana passada. A terceira aqui, que é a de hoje, carta à igreja de Pérgamo. A próxima é a carta à igreja de Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. Então como que há aqui um caminho a ser percorrido aí de letra de marca risco V, vermelho, né?
Você viu aí? A ideia aqui é só que você tenha uma noção da situação geográfica daquelas igrejas. Tá bom? Queridos, aleluias. Deus abençoe. Compartilha, tá bom? Até a próxima. A paz do Senhor.